Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Bruno, do livro O Céu e o Inferno. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo. Que assim seja. O Bruno está me enrolando. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma semana que se encerra. Graças ao Pai. Eu vi que tem alguma coisa faltando, eu lembrei. É os meus olhos. Pronto. E hoje, então, como nós vamos dar continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós estamos começando o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. E ele traz, nessa parte, que é o número 4, os infortúnios ocultos, que seria as infelicidades diferenciada ou disfarçada. A felicidade disfarçada. E é muito interessante, não vou dar spoiler, como dizem, né? Nas grandes calamidades, olha que interessante. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observa-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. E a gente vê isso mesmo, né? Tanto é que nós tivemos aqui, ano passado, se eu não me engano, em Santa Catarina, que foi uma calamidade, foi realmente um desastre, né? Pessoas perderam casa, perderam tudo. Como o ser humano fez para poder ajudar e amparar todos aqueles. Leite, água, roupa, cama, móvel, todo lugar vinha, se montava grupos e as pessoas fazendo para poder amparar aquelas pessoas. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Entendi. Então, quando é uma coisa grande, que dá ibope, que dá televisão, que todo mundo fala, todo mundo ajuda. Mas tem desastres particulares que muitos passam e ninguém vê. Estão acontecendo até próximo de nós e não vemos. Os dos que jazem sobre um grabato, que é uma cama, um leito, aqueles que estão deitados numa cama, num leito, sem se queixarem. E é de fato. Se nós pararmos e analisar, tem irmãos que nesse momento estão num leito. E esse irmão tem família, tem seus filhos pequenos, que ainda não há possibilidade de renda para poder ajudar na casa,
E não só um, são 3, 4. E muitas vezes passam a necessidade e muitos não ficam sabendo que aquela família está passando necessidade porque aquele que provê não está em condições. Porque muitos também sabem que ali existe a necessidade, mas não dá ibope, não mostra. Ninguém vai ficar sabendo que eu ajudei. Aula passada. Eu quero dar, mas eu quero que a outra mão saiba. Mas essa pessoa, essa família, passa suas necessidades até que o seu provedor tenha condições novamente. E muitas vezes esse provedor, ele parte para o mundo espiritual e essa família parte por um caminho não preparado. Olha que calamidade. A mãe ter que fazer serviços pesados, os filhos terem que fazer serviço pesado, e fazer serviço pesado, muitas vezes, é até mesmo se vender para poder se sustentar. Olha que calamidade. E muitas vezes passam por próximo de nós, próximo de muitos, e ninguém vê. E esses também não se queixam. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeiramente generosidade sabe descobrir, sem esperar que peça assistência. E é de fato. Vamos fazer caridade? Vamos. Mas ninguém precisa saber. E toda vez que eu leio isso, eu lembro como a mamãe da gente ensina a gente, né? E a minha me ensinou isso. Não, nós não vemos de família aqui de posse, nada. A gente veio. A gente ainda, né? Muito pobre. Na minha época, de 5 filhos, caçula. Mas o amor e a caridade era muito lindo. Hoje, eu analisando vida passada, eu vejo como era lindo. Entendo isso hoje. Minha mãe não era muito de sair de casa. Era muito difícil sair de casa. E numa circunstância, ela falou, Éder, ela começou a me arrumar, eu falei, a gente vai sair? A gente vai passear. E saímos, aqui em Jaborandi. E aqui era tudo muito longe, porque a gente tinha 2 bairros aqui, o Centro e o Dedão. Não é? Nós vamos lá para o Dedão. E no Dedão, eu vi que ela saiu com a gente andava muito com a gente. Aquelas senhoras da época andavam muito com sombrinha por causa do sol. Pegou uma sacola e nós fomos. Onde nós vamos? Vamos passear. Chegamos numa casa muito humilde. Uma casa muito simples, mais simples do que a gente morar. Com aquele sacola na mão, ela chamou a dona da casa, não me recordo o nome, recorda fácil, mas não recordo o nome. E falou assim, oi, dona Versina, que alegria a senhora ter vindo, vamos entrar. E você via que era muito debilitado, tudo muito pobre, né? O necessário do necessário ali, né? Até para se sentar. E minha mãe falou assim, ó, você me desculpa, mas eu queria te ver. Primeiro ponto, primeira caridade, a visita. Hoje eu entendo isso. Eu vim para te ver, como você está, como é que estão as coisas. Mas eu não tinha nada para te trazer. O que eu tinha era isso, e eu sei que você gosta. Mas você me desculpa, porque minha maior vontade era te ver, porque eu gosto de você e fui. Mas o que será que minha mãe trouxe? Ela pegou a sacola e falou, nossa, que alegria. Os meninos adoram pão duro amanhecido. Você desculpa, nós somos em 5 lá, né? Explicando, não, eu entendo perfeitamente, mas para que vai ser muito bem usado, eu corto eles, faço torrado, os meninos adoram comer, comem com leite, e a gente come com água, a gente agradece muito. Quem foi pedir para ela? Ninguém. Mas eu sabia que ali existia uma pessoa que estava precisando, que tinha os seus filhos. Já que eu tenho e os meus não vão usar, porque nós não íamos. Né? E hoje eu aprendi isso. Na minha casa não se joga um pão fora. Se ele está murcho, se ele está duro, eu vou fazer pudim, eu vou fazer torrada, eu vou fazer alguma coisa, mas não se joga pão fora. Eu não jogo pão fora. Porque eu sei como ele é importante. Até amanhecido e duro. Para muitos que precisam. E foi uma felicidade muito grande. Então eu vejo, será que a gente não conhece ninguém
que muitas vezes não é porque é orgulhoso, não é porque tem medo, mas não é porque tem receio, mas às vezes acha que incomoda, acha que vai perturbar alguém e passa as suas dificuldades em silêncio. Quer ver como é que a gente não era tão assim? Muitas vezes eu aprendi isso muito, eu não sei se você já tiver essa oportunidade, de comer mamão verde afogadinho, refogado. Delícia. E naquela época era assim que a gente fazia. Eu não tinha recurso, mas eu precisava. Então a gente, naquela época, tinha um terreno do fundo de casa, que ali a gente havia plantação. E que aquilo ali a gente ia sustentando. Sobrou a mandioca. Leva lá para a dona Maria. Sobrou o quiabo. Leva lá para a dona Sebastiana. E assim era vice-versa. Era uma coisa muito gostosa. Hoje, eu vendo isso, né, que a gente via. E muitos passavam, trouxe uma laranja para a senhora, E era uma cidade pequena, como é hoje, mas acredito que isso não tenha crescido tanto. Todo mundo conhecia todo mundo. Então, todo mundo sabia as dificuldades de todo mundo. Mas o mais interessante disso tudo é como é que eu posso estender a mão sem que ninguém saiba, ou que eu possa fazer o que eu não saiba. É fácil. Jaborandi tem um asilo. Estou falando de Jaborandi. Mas falo isso em geral, pessoal de casa também. Na sua cidade tem um asilo. Sabe o que é viver num asilo, gente? A família, muitas vezes, nem sequer lembra que está ali. Sabe o que é receber uma visita? Vim te ver, te trouxe uma bolacha, conversar um pouco. Alguém precisa saber que você foi no asilo? Será que não tem ninguém que está com a família internado, está com os filhos, que eu possa cuidar? Um outro exemplo também que eu acho fantástico. Fantástico. Naquela época, as casas eram germinadas. O que é isso? Essa parede é minha casa, do lado de lá é a outra casa. Se separava só com uma parede, uma casa da outra. Germinadas, que a gente fala. E minha mãe contava muito isso, de que a vizinha estava grávida. E que, durante a madrugada, ela teve o neném. Né? E o que ela fez? Viu que essa senhora já tinha uma criança pequena. Naquela época, eu acho também fantástico isso. Se você casava, você vai viver a sua vida. Papai e mamãe, só em último caso. Né? Como dizia meu pai, nós saímos com uma trouxinha de roupa e viemos para Jaborandi. Não tinha papai e mamãe. A gente tem que se virar aqui. E ela vendo essa situação, porque não tinha família próxima, ou às vezes era longe. Ela acordou de manhã e falou assim: eu vim te ajudar. Por quê? Não, eu sei que você ganhou neném, você vai ter que ficar de repouso. Mas eu vim te ajudar. E aí a gente limpou a casa, limpou o que precisava, cuidou do menino, passou a roupa. Muito obrigado. Muito obrigado. E isso aconteceu quando meu quarto irmão nasceu, quarta irmã nasceu. E a vizinha, porque falou assim, a senhora ganhou nenê, eu não escutei nada. Quando a mulher ganha nenê, a gente costuma escutar, ainda mais assim, né? E realmente, minha mãe era aquela pessoa, era aquela pessoa que a dor ela calada. E eu peço assim perdão para ela, porque eu não tive condições do desencarne dela estar do lado. Eu não tive suporte. Mas isso é uma outra história. Mas eu não escutei nada. Nasceu. Pode ficar de tranquila. Trouxe uma canja para a senhora. Nós vamos cuidar da roupa da senhora. Olha, a senhora precisa trabalhar. Pode ficar em paz. Isso era caridade muito próxima, que hoje nós estamos em uma rua ou em uma vizinhança que mal sabe. Olhe lá se te fala bom dia. Olhe lá se te cumprimenta. Feliz é aquele que tem um vizinho que está sempre junto de você. Oi, como vai? Tudo bem? E quando faz isso, muitas vezes fala assim, querendo saber da vida da gente. Está querendo fofocar. Está querendo entrar na minha vida. E não é isso. Mas aqui, voltando no assunto aqui, que não deixamos de sair,
O que nós precisamos é isso. Onde eu possa fazer algo que eu vou ajudar alguém sem pensamento de troca. Tem hospital? Eu achava lindo isso. Lembra uma frase assim, ó, quando eu passei frio, me aqueceste? Quando eu passei fome, me deste de comer? Nós conhecemos essa parte. Quando eu estava doente, me visitaste? Quando eu estava preso, alguém visitou? Aqui tinha uma penitenciária, eu achava aquilo uma loucura. Meu pai, minha irmã, os companheiros daquela época da doutrina, chegava domingo e nós vamos para onde? Nós vamos para a delegacia. Fazer o que lá? Visitar os presos. Então, eu não preciso ter para dar. Eu posso realmente dar sem gastar um centavo. E eu posso, sem dúvida, com esse passo, me fazer feliz. E muito mais aquele que eu fui ver. Vocês vão ter essa experiência um dia na vida, eu tenho certeza. Certeza. Alguém chegar para você e te dar uma rosa do nada. Isso aqui é para você. Você não conhece. É louco? Não. É para você. A sensação do bem-estar que você tem é muito grande. É uma pessoa sem interesse nenhum, te dando uma rosa e está te desejando bem. Que é uma caridade maior que essa? Às vezes você está num momento tão difícil. Porque quando a gente entra num momento difícil, o mundo apaga. Você se isola dentro daquilo. Como é gostoso ganhar um abraço. Não sei nem qual é o teu problema. Mas como é gostoso eu ganhar um abraço. E muitas vezes a gente mal a mão se dá para cumprimentar. Então é muito fácil a gente fazer essa felicidade, mas não disfarçada. Real. Mas que para muitos não vão entender. E se torna disfarçada. Mas pai, hoje é domingo. O que o senhor vai fazer no asilo? Ah, vou lá ver se tem um quartinho para mim. Não. Quer ver outra coisa? Monta um grupo de estudo. Quer ver como é que eles gostam? Leva um livro de história, uma telenovela, né? Quem sabe fazer tricô. Enfim, nós temos N caminhos para isso. E tanto é que ele traz uma história aqui que ele conta. Eu vou ler. Vocês vão ver que história linda que é essa. Quem é essa mulher de ar distinto, de trajes tão simples, embora bem cuidados, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa imunda aparência, suja aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que a entrada a saúdam respeitosamente. Quando ela chega, todo mundo ali a cumprimenta. Onde vai ela? Sobe até a tapera, onde jaz uma mãe, sobe até a tapera, onde há uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada brilha a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam condimentos de meigas e consoladoras palavras que fazem que seus protegidos, que não são profissionais da esmola, de mendigar, aceite o benefício sem chorar. Ela vai que as pessoas não têm o hábito de mendigar, de pedir. O pai está no hospital e, quanto lá permanece, a mãe não consegue, o seu trabalho, prover a necessidade familiar. Graças à boa senhora agasalhada, graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio, nem fome. Irão à escola agasalhadas, e para os menorzinhas, o leite não secará no seio de quem as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe tem nojo a ela. A boa dama, os cuidados materiais que elas necessitam. Dão a elas os cuidados que necessitam.
sem nenhum medo, sem nenhum nojo daquelas crianças. Dali, vai ao hospital levar ao pai alguns reconfortos e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhe pergunta qual a crença que confessam, nem quais as suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Ai, que lindo! Quero saber. Se é corintiano, se é palmeirense, o que você... Não quero. Se é católico, não quero. Se é... Não quero. Tá aqui, não me interessa. Eu acho fantástico isso. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, um nome que nada indica, mas é um anjo de consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos os bendizem. Aí é fantástico. Se eu te fiz a caridade, eu tenho certeza que pelo menos assim, ô Pai, obrigado por esse anjo que veio aqui. É bênção, é prece. Se eu não perguntei qual região que você é, e eu fiz a todos aqueles, seja ela a religião que for, ela vai me dar a bênção. Olha como é que a gente ganha sem esperar. Enfim, continuando. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a benevolência, a caridade. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? E se eu te passar as mãos alguma coisa para que des ao trem, qual será o seu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem está fazendo a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quanto visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados e dar alguma coisa. Não te pareces bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para as criancinhas. Deste modo, dará alguma coisa que vem de ti. E assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? O que importa? Não é lindo? Olha só, tem mais, hein? Ainda não é tudo. Mas olha só como eu posso fazer. Eu não tenho o que fazer. Vou fazer uma roupinha. Aprenda a fazer costurar, faz a roupinha e dá. Foi esforço teu, o mérito é teu. O que adianta falar, me dá um saco de arroz? Toma você para cá. O mérito não é meu. Então nós temos que aprender que eu tenho que dar aquilo que eu tenho. Aquilo que eu produzo. Eu não posso pegar o do outro e dar para o outro achando que eu estou fazendo caridade. Em casa é a mulher do mundo. Sabe o que é mulher do mundo? Para os mais jovens como nós, mulher do mundo são as mulheres fáceis. Para os mais novos que não sabem o que é, são as mulheres de valores. Na moda atual, do job. É isso? Então, em casa é a mulher do mundo. Porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz. Porque ela não deseja outra aprovação, além de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe à casa uma das suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, conheceu nela a sua benfeitora. E ela disse: silêncio.
ordena-lhe a senhora, não o digas ninguém. Falava assim Jesus. Pouco me importa o que ela era. Olha isso. Não quero que você fale nada, quem eu sou, o que eu sou, porque eu sou. Siga o seu caminho. Quantas vezes Jesus fez isso? Você acha que eu cego? Jesus me curando, e ele fala para mim, não conta para ninguém. Ah, tá de brincadeira comigo, né? Eu paralítico, não andando, volto a andar, vou só te pedir uma coisa, não conte para ninguém. Ah, você está de brincadeira. Vamos perguntar o que você fez para andar. Por que ele fazia isso? Para ensinar. Estou te dando o que você precisa, mas não fala que fui eu. Eu não quero saber que fui eu. Aproveita o que eu estou te dando. E é isso que nós temos que fazer. Existe uma coisa que nós podemos dar, que muitas vezes as pessoas nem sequer vão falar. Dê amor. Dê amor. Que vão falar assim, nossa, é uma pessoa tão boa, né? Mas quando você faz algo para alguém que você realmente faz sem que o outro saiba, não existe aquela frase? Deus está em todos os lugares. Deus vê tudo que fazemos. E é verdade. Eu vou mais além. Sabe aquele que tem vontade de te esganar? Vocês sabiam que nós temos aquele que quer esganar a gente? Quer acabar com a gente? Você sabia disso? Se vocês não sabiam dentro de casa, nós temos aquele que, olha, se ele pudesse, a gente estava trucidado. Ó, não é muito não, tá? Porque Deus é perfeito. Deus libera aos poucos. Porque se Deus liberar tudo, aí a gente ia estar trucidados. São os nossos obsessores. O que é obsessor, Éder? É aqueles que nutrem por nosso espírito, nosso corpo, por nossa existência, pode ter sido em outra existência, algum mal que foi feito, que ele quer vingança. Ele quer justiça. Ele quer ter o ego de falar que se vingou. Está com a gente. Sabe por que, muitas vezes, nós não vemos ao centro? Nós não vamos na igreja. Nós não vamos sei lá, na outra religião. Porque fala assim, não vai não. E nos impede de vir, porque aqui a gente aprende como tratá-lo. Sabe qual é um dos remédios que a gente tem que tratar? O estudo. Porque quando nós estamos aqui, muitos estão lá fora. Nos esperam, não entra. Quando a gente sai, já dá o braço para a gente e continua andando com a gente. Por que ele não entra? Porque se eu entrar, eu vou escutar coisa que não vai condizer com o que eu penso, e eu não vou gostar disso, e eu posso mudar de ideia. Certo? Muitos entram, e aqui começam a compreender muitas coisas, e veem que estão errados no que estão fazendo, e veem o seu sofrimento. E aí, perdoa. Então, o perdão só não parte de nós, que é a caridade. O perdão a gente também tem que oferecer de outro meio, de compreensão. Muito bem. Quando nós vamos à igreja, ao centro, onde se trata da parte cristã, que fala de Cristo, dos seus ensinamentos, e nós, não é só ouvir, nós ouvirmos e praticarmos, a gente consegue, então, fazer com que esses irmãos que nos obsedia compreenda. E deixa de ser o inimigo para ser o nosso amigo. Quer caridade maior que essa? Aquele que te odeia tanto, passar a te amar? Porque muitas vezes não tem consciência. E eu vivo falando para o meu, espero que esteja muito bem. Me perdoa. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Pouco me importa, você me feriu. Como é que eu mudo isso? Mostre as suas atitudes que você realmente mudou. Mostre as suas atitudes que você não é mais como você era antes. Mostra o que você está fazendo. Para fechar,
a gente. Essa doutrina, ela realmente, assim, trinca a gente no meio. Trinca. Paulo diz assim, ó, ela dá na cara da gente. E nós não fazemos nada aqui, só estudamos. Né? Estávamos num trabalho mediúnico, logo que a gente estava começando aqui, né? Lutando. E num trabalho mediúnico que eu estava me preparando, né? Dentro da doutrina, da doutrinar, para dirigir o trabalho, o irmão veio e disse assim, ó, aham, então você se acha o bom. Eu falei, como assim o bom? Você se acha que você está fazendo a coisa certa? Por quê, né? Na hora que você está doutrinando, você quer levar o ensinamento cristão, você quer mostrar o que Cristo fez, como que funciona, como que é o caminho. O que adianta você me falar de Cristo? Olha a tapada na cara. O que adianta você me falar de Cristo, dos seus ensinamentos, se você não o pratica? Ironia é isso, meu filho? Muda as suas atitudes. Porque não adianta nada você dizer uma coisa e fazer outra. Aí caiu a ficha. Opa, tem coisa errada. E nisso eu entendi. E a gente precisa mudar nesse sentido. Mudar do quê? Se eu aprendi, eu tenho que colocar em prática. Falo, nós, hoje, o que aprendemos aqui, não tem como dizer que a gente era leigo e não sabia. O que cabe a nós agora é colocar em prática o que nós aprendemos. Sabe por quê? Porque estão nos observando. Porque estão nos acompanhando. Onde nós estivermos, teremos companhia. Aonde for. No banheiro, Éder? No banheiro. Na cozinha? Na cozinha. Na festa. Atrás de nós tem milhões de espíritos nos observando. Bons, aqueles que necessitam da nossa energia, aqueles que querem nos prejudicar. Então são muitos. Olha como é que Deus é infinitamente bom. Já pensou se a gente fosse tudo médio vidente? Estava tudo doido. Mas Deus instinto. Porque nós sabemos quando estão falando para fazer errado. E nós sabemos quando estão falando para fazer o certo. E a decisão é nossa, não é nenhum deles. Então, se nós queremos evoluir, progredir, sabemos o caminho. Dê com uma mão, não saiba que a outra deu. Ponto. Segundo, analisa antes de fazer. É certo ou é errado? E minha avó, meu pai dizia que eu não conheci minha avó, mas eu bato o pé que eu conheci, mas deve ter sido um encontro espiritual. Meu pai dizia que minha avó dizia assim, ó. Alguém chega assim, Raif, estou com um problema, o que eu faço agora? Aí a Raif vem e fala assim para mim, Éder, faz isso e isso, porque se fosse você eu fazia isso, isso, isso e isso. Não é assim que a gente pratica? Minha avó dizia assim, ó, vó, o que eu faço agora? Faça o que o seu coração manda. Quer o ensinamento maior que esse? Sabe por quê? Se eu acertar, mérito meu. Se eu errar, erro meu. Então nós temos essas condições de saber o que é certo e o que é errado. E que caminho seguir. Que assim seja. Posso dormir em paz? Vamos ver. Nossos amigos de casa que estão sempre com a gente, daqui a pouco vai gritar gol, né? A Raif vai gritar gol, Raif. Vai lá para a Vera comer pipoca? A Vera vai fazer pipoca, quentão lá. Marcelo Vinílio. Não, Marcelo também vai ter. Ô, Tiago, Marcelo vai fazer churrasco lá. Tá? Rosângela, nosso forte abraço, viu? Muito obrigado pelo carinho. A Marinês Pinati, sempre conosco, muito obrigado. Tá? A Marta Adão, Marta, muito obrigado também, sempre com a gente. André Anders, Carolina, muito obrigado pelo carinho. A Marilise, sempre conosco.
né? Nossa irmã de coração, muito obrigado pelo carinho. A Cíntia Campos, mais alguém? Isso, falei. Tá? Aos nossos irmãos que vão entrar na rede, que vão assistir mais tarde, que às vezes estão nos assistindo, não entraram na live, recebam nossos abraços, recebam o nosso carinho. E Semana Espírita, o 88º aniversário do Centro Espírita, que será no dia 29, 1 e 7. Vocês estão em casa, se quiserem vir nos visitar, será uma semana excelente. No dia 29, com a psicóloga Aline Micheles Marques de Barretos, Vidas em Pautas. No dia 7, tema livre com Gustavo Felice de Colina, também excelente palestrante. E no dia 3 do 7, o relaxamento. Nós vamos poder relaxar com essas pessoas maravilhosas que vêm aqui trazer a sua arte, trazer a alegria para nós, que são a apresentação dos palhaços, né, aqui com a gente, tá bem? E assim, então, se alguém tem alguma dúvida, pode deixar no link que a gente vendo, a gente responde. E há alguma dúvida aqui? Como diz nosso irmão Bruno, nosso irmão Tiago, alguém quer fazer o encerramento? Como eu sei que vocês não querem fazer o encerramento, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, ao nosso irmão Jesus. Vamos acalmar a nossa mente, o nosso coração, entregá-lo ao Pai de misericórdia. Todos esses momentos que estão nos afligindo, nos deixando assim, tão delicados e frágeis. E agradecer por eles estarem cuidando de nós. E tenho certeza que nós estamos no braço do Pai, sendo amparado e protegido, e não esquecermos que todas as nossas dificuldades, ela é capaz. Ela realmente não tem um peso a mais daquilo que podemos carregar. Que temos a alegria de poder dizer obrigado, Senhor, por mais esse crescimento. E assim, pedimos para os nossos irmãos desse planeta, que aqui se encontram nesse momento, deixando suas famílias, deixando seus entes queridos, deixando de forma tão brusca, deixando assim, para poder reiniciar um novo caminho, um novo ciclo. Lembramos, Senhor, que amparar e proteger esse planeta, para que possamos ter força, para que possamos assim suportar a transição que está sendo feita. Que nós possamos sempre continuar com essa fé, com esse amor a vós, e amparai aqueles que não o conhecem. Encerrando os nossos trabalhos, nossos estudos da noite de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, nós fazemos a nossa oração. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor estrela guia, o aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Que assim seja. Uma ótima noite a todos e até segunda-feira do nosso irmão Éder, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja.